Olá, eu sou a Mônica, professora licenciada em Letras, e essa é uma leitura compartilhada do artigo Integração, Currículo e Tecnologias e a Produção de Narrativas Digitais. Os autores são Maria Elizabeth, da PUC, e José Amando, da Unicamp. O conteúdo abordado nesse artigo será currículo, narrativas e TID, ou TID, eu não sei como é que se pronuncia essa sigla. E o objetivo desse artigo é promover uma reflexões sobre as contribuições do TID em relação às mudanças da educação, em uma perspectiva integrada e integradora de linguagens midiáticas com o currículo, de modo a potencializar o desenvolvimento do web-currículo. E sobre as novas formas de construir conhecimento por intermédio da produção de narrativas, com o uso dos TIDs e das mídias digitais, ou seja, por meio das produções de narrativas digitais. Então, vamos entender o que quer dizer essa sigla aqui. A sigla TID, não sei como se pronuncia corretamente, quer dizer Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, ou seja, tudo que envolve o meio digital e, por meio dele, a gente tem uma comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Ou mista também, né? O primeiro tópico a ser abordado nesse artigo é o web-currículo e integração, tecnologias e currículo. Eu selecionei as principais partes que eu achei interessante. Embora os artigos tenham uma complexidade, eu achei esse artigo até ok. Então, vamos lá. Entendemos o web-currículo como sendo um processo no qual as TIDs se encontram implicados no desenvolvimento do currículo em atividades pedagógicas, nas quais professores e alunos se apropriam dessas tecnologias e as utilizam para aprender, como se elas fossem invisíveis. E aqui ele fala um pouquinho que usamos, as tecnologias nesse processo de, tanto professor quanto aluno, nesse processo de aprender alguma coisa, porque hoje é quase impossível não usar as tecnologias, E aí ele começa falando um pouquinho sobre a concepção de currículo, Em consonância com a concepção compreendida como relação dialética entre unidades distintas e interdependentes que se determinam reciprocamente, construindo uma totalidade. A concepção de currículo originária em uma proposta voltada à objetivação e organização da cultura representa por um corpo de conteúdo. Passou por sucessivos processos de ressignificação e até os dias de hoje, que representa como um conceito polissêmico, ou seja, poli são dois, sêmico seria os dois sentidos, que demanda explicitação no bojo desse texto, para que se possa compreender a sua integração com as TIDs. Embora, apesar da polissemia do termo, Pacheco deixa evidente que o currículo se apresenta como duas óticas, das intenções ou do valor declarado e da realidade ou do seu valor efetivo, Entende-se assim que o currículo é a base prática pedagógica que envolve os conteúdos que serão estudados e atividades realizadas durante ali um período de tempo, E aqui ele fala que esse currículo ele passa por ressignificação até os dias de hoje, ou seja, esse currículo não é um currículo estático, Ele vai se moldando e se transformando ao longo dos anos, E isso é muito bom, até porque a gente entende que educação não é uma coisa... A educação, ela precisa desse movimento, Ela precisa acompanhar, o desenvolvimento do mundo, Então, o currículo também tem essa finalidade. Diversos autores se aproximam da crítica de Gimeno
Sakrashan, sobre o currículo entendido como os conteúdos organizados da cultura e traz contribuições significativas para a compreensão desse conceito. Para Lugdren, o currículo é um ato pessoal de busca de significado e a produção de sentido, resultante da interpretação negociada dos textos escolares. Stillhouse compreende o currículo como uma proposta construída na prática. Gandhi acrescenta que o currículo é uma construção cultural, indicadora de organização humana e de um conjunto de práticas educativas. Já Gottson se refere ao currículo como uma construção social que se desenvolve no ato educativo por meio de integrações dialógicas, produzindo distintos percursos. Todos esses autores, eu provavelmente não pronunciei os sobrenomes correto, mas todos esses autores têm uma concepção a respeito do currículo e todos eles estão, de uma certa forma, estão corretos, né? Assim, tais concepções de currículo implicam superação da abordagem pedagógica, alicerçada na transmissão de informações e orienta para a prevalência de um currículo construído na prática social, que engloba conceitos, conteúdos, métodos, procedimentos, instrumentos culturais, experiências prévias e atividade, com vista a propiciar o desenvolvimento da aprendizagem em ambientes que instigam curiosidade epistemológicas, estimula a pergunta, a invenção, a reinvenção, a transformação como forma de aprender, como forma de avançar o conhecimento. E aqui ele fala dessas concepções, todas essas concepções abordadas, ela implica justamente nisso, nessa superação de uma abordagem pedagógica e que tem como o principal intuito, né, é a estimulação da pergunta, a invenção, a reinvenção, a transformação como um avanço do conhecimento, né? Então, todos esses pontos, né, se convergem, todos esses argumentos se convergem no mesmo ponto, que é o quê? É o conhecimento. Deixa eu só pegar aqui. Assim, ao considerar as tecnologias, em especial as digitais, a gente sabe que tecnologias não é um termo atual. Tecnologia é todo artefato que é usado para auxiliar, para propiciar um método ao ser humano, né? Em especial as digitais, mas nesse caso ele está mencionando as digitais, desde suas concepções e antes mesmo de se tornarem artefato, como instrumentos estruturantes do pensamento, evidencia-se que a exploração das funcionalidades e propriedades das TICs no desenvolvimento do currículo permite dar formas às perspectivas do indivíduo sobre si e sobre o mundo. Ou seja, essas tecnologias, né, em especial as digitais, elas oportunizam, né, ao ser humano, né, e as perspectivas, uma visão sobre si e sobre o mundo, né, e a gente pensa aqui que ela deve estar integrada, então, no desenvolvimento do currículo escolar. As TIC propicia a reconfiguração da prática pedagógica, ou seja, as tecnologias nos permitem repensar nossa prática pedagógica, a abertura da praticidade do currículo e o exercício da coautoria de professores e alunos. Por meio da mediatização das TICs, o desenvolvimento do currículo se expande para além das fronteiras e espaços temporais da sala de aula e das instituições educativas, supera a prescrição do conteúdo apresentado em livros, portais e outros materiais, estabelece ligações com os diferentes espaços do saber e acontecimento do cotidiano e torna públicas as experiências, os valores, os conhecimentos,
antes restrito ao grupo presente no espaço físico, onde se realizava o ato pedagógico. Então, essa parte aqui eu achei muito interessante, porque ele coloca nessa, assim, antes dessa tecnologia, o conhecimento ficava muito restrito, por exemplo, às bibliotecas, às reuniões, em sala de aula, e hoje, né, com o avanço da tecnologia digital, a gente tem o conhecimento na palma da nossa mão, né? Basta a gente saber procurar ali, e não ficou, por exemplo, não ficou o conhecimento restrito apenas em sala de aula, com o professor só, né? Então, hoje, o aluno tem, né, tanto o aluno quanto o professor tem essa oportunidade de ir no Instagram, ou no Facebook, no YouTube, e procurar aula X ou conhecimento X, e ele tem esse conhecimento ali de maneira gratuita, acessível, né, e de uma certa forma até de várias maneiras, ele pode até escolher a didática que ele quer ter esse conhecimento. As integrações da TID e o currículo propiciam a articulação dos contextos de formação e aprendizagens com as situações de experiências autênticas, potencializando o desenvolvimento do currículo como construção permanente de práticas intencionais, com significado cultural, histórico e social. Esse processo reconstrutivo encontra suporte em conteúdos oriundos de distintas fontes e representados em linguagens midiáticas e meios tecnológicos, que oferecem aos participantes, no ato educativo, a oportunidade de integrar conhecimento sistematizado com os conhecimentos oriundos de suas experiências, produzindo conhecimentos e traçando narrativas curriculares singulares. Então, é aquilo que eu falei, né? A gente tem a questão da identificação também, né, desses conhecimentos, né? Então, esses conhecimentos, de uma certa forma, são abertos, né, distribuído, não fica mais restrito a um público seleto ali. Então, a gente tem aquela questão da gente identificação, tem a nossa, né, os nossos conhecimentos oriundos de nossas experiências, né? Então, tem a questão da gente se identificar com um determinado conhecimento ou com determinada maneira que o professor, né, aborda aquele tema de acordo com as nossas experiências de vida mesmo. Nesses sentidos, ao se referir à integração do currículo e as TIDs, Almeida e Valente destaca a concepção de web-currículo como uma relação que envolve distintas linguagens e sistemas de signos mobilizados na prática social midiáticas pelas TIDs e configurados de acordo com as propriedades e funcionalidades intrínsecas das tecnologias e mídias digitais que suportam e estruturam os modos de produção do currículo, sendo este produtor de transformações e configurações da TIDs. Deste modo, a TIDs e os currículos constituído como unidades distintas, se determinam, formando uma totalidade e produzindo transformações recíprocas. Isso é interessante aqui, né? Porque nós temos a TIDs e o currículos, elas são ela tem essa... A TIDs e o currículos, embora eles sejam distintos, né? Eles se unem e têm ali o mesmo objetivo, que é produzir transformações recíprocas. Assim, o web-currículo caracteriza-se como uma construção conceitual de uma categoria de ação. Porém, a mudança da educação para desenvolvê-lo implica refletir sobre contexto, concepções, práticas e valores implícitos no conceito de currículo e sobre o seu potencial para a criatividade e abertura ao compartilhamento de ideias, que podem ser associadas a outras ideias e conhecimento, propiciando novas construções e mudanças. Pressupõe também considerar que as TIDs, além das ferramentas como linguagem que estrutura os modos de pensar, fazer,
comunicar, estabelecer relações com o mundo e representar o conhecimento. Isso significa integrar a educação com a cultura digital, que envolve enfrentar conflitos e novos desafios para construir a inovação no âmbito de cada contexto e instituição educativa. Então, vamos deixar bem marcada essa parte aqui, ó. Isso significa, tá? Isso significa que a educação com a cultura digital, ela tem como o intuito que? Enfrentar conflitos e novos desafios, a fim de construir uma inovação no âmbito de cada contexto e instituição educativas, né? Então, eu digo assim que hoje é impossível a gente não lidar com as tecnologias e ignorá-las, né? A gente tem que apropriá-las dela, conhecê-las de maneira efetiva para que a gente possa levar para a sala de aula e a partir daí a gente tirar o melhor delas, né? Então, a tecnologia, de uma certa forma, ela estaria ao nosso alcance para nos auxiliar. Tratando assim de um currículo que integra as TICs em processos que expandem os tempos e os espaços educativos. Envolvem busca, organização, interpretação e articulação de informações, a reflexão crítica, o compartimento da experiência, a produção de novos conhecimentos na expansão histórica e no mundo. Nesse contexto, as narrativas constituem importante atividade cuja análise e compreensão permite compreender como esses processos podem ser implementados. Então, ele menciona que a integração dessas tecnologias digitais de informação e comunicação, ele se expande nos espaços de tempos, no espaço de tempo e espaços educativos, ou seja, nós temos espaços não formais aí, né, que envolvem busca, organização, interpretação, articulação de informações, a reflexão crítica e o compartimento de experiência, produção de novos conhecimentos e compreensão histórica do mundo e da ciência, ou seja, os conhecimentos se expandem a partir do momento que essas tecnologias digitais acabam tomando conta do nosso meio social. Nesse sentido, e aí ele vai falar sobre as narrativas, que constituem importante atividade, cuja análise e compreensão permite compreender como esses processos podem ser implementados. Ou seja, nos próximos, nas próximas abordagens, serão mencionadas essas narrativas dentro desse meio digital e como elas se estabelecem ali. Currículo e narrativa. De fato, para conviver com as incertezas e ambiguidades dessa realidade, as pessoas precisam entender a lidar com o fluxo contínuo de novas informações, com a evolução do conhecimento requerido para desempenhar suas funções no mundo do trabalho, com as mudanças nas profissões, na área de atuação profissional, com o trabalho em equipe e com a tomada de decisões, diante das situações desafiadoras, tornando-se necessário repensar a concepção de currículo, cujas prescrições não dão conta de tratar do imprevisível. Se o currículo, como prescrição, está determinando, temos de admitir que a nova era do currículo, no novo mundo social, está ainda longe de ser bem evidente. Ou seja, aqui ele me faz lembrar muito sobre o Bauman, que ele fala dessa sociedade líquida, volátil, que tudo está em transformação, né? A cada dia é um aplicativo novo, algo novo, um aplicativo novo, uma rede social nova, né, uma informação nova, e tudo ali é muito, sabe, passa muito rápido, em questões de segundo, e aí a gente temos que pensar como lidar com isso, né, com essa nova sociedade, com essa nova visão de mundo dentro de um currículo escolar. E aí a gente precisa repensar essa concepção de currículo, né? Considerando a experiência como condição da aprendizagem, não se restringe a um currículo com foco na aplicação de conhecimento ao fazer. Concordamos com Moreira e outros, quando diz que o conhecimento formal traz outras dimensões ao desenvolvimento humano, além do uso prático, e defendemos a proposta de uma metodologia que parte da experiência cultural do aluno para
eu acho que é caminhada da ampliação da experiência humana, ou seja, um currículo voltado para a realidade do aluno e que esse currículo venha conversar com as novas tecnologias, com a realidade atual, né, a fim que proporciona ao aluno uma experiência humana um pouco mais realista, vamos dizer assim. Nesse sentido, entendemos, como propõe Gimeno Sacristan, alguma coisa assim, que convivemos com o currículo oficial prescrito e com o currículo real, experimentado na prática pedagógica, na relação professor-aluno, aluno-aluno, no contexto concreto da formação, que pode se desenvolver tanto em situações presenciais como à distância, mediatizados pela TITS, com o uso de distintos dispositivos, cuja intensidade de uso potencializa o desenvolvimento do currículo com narrativas de vidas. As narrativas oportunizam a tomada de consciência sobre a própria aprendizagem e as transformações, segundo a natureza das experiências, a abertura das pessoas para o registro metódico de descrever suas próprias vidas e sua reflexão para dar sentido à sua experiência e contexto. Genoni Brunner, baseado em conceitos da psicologia cultural, em especial na abordagem histórica e interpretativa, é um dos pensadores de referência sobre as narrativas como forma de dar sentido à própria vida, à experiência do tempo vivido e sobre compreender como a realidade é constituída, considerando a subjetividade, o ambiente cultural e seus instrumentos para o discurso comunicativo. O objeto das narrativas são a intenção das vicissitudes humanas. É por meio das narrativas elaboradas com auxílio de código que uma cultura fornece alguma coisa que eu não consigo ler. Aqui ele diz sobre, convivemos com o currículo oficial e prescrito, e por meio do currículo real, ou seja, aquele currículo que a gente se presencia, o currículo real seria o contato professor-aluno, aluno-aluno, por meio, às vezes, de forma presencial ou de forma mediatizada, né, dentro da sala de aula. E aí é por meio por meio desse caminho que as narrativas elas são constituídas. E as narrativas, para Jerome Brunner, é baseada em conceitos da psicologia cultural, ou seja, as narrativas são abordagens históricas, interpretativa, muitas das vezes elas são subjetivas, ela vai falar de um determinado tempo, de experiência vivida e da realidade constituída. Comunica sua identidade, tradição e disciplina. Na mesma linha de Paulo Freire, Brunner defende que a educação, em sentido amplo, nunca é neutra e destruída em consequência social, política e econômica, e identifica que a escola exerce importante papel para se encontrar, ou seja, a gente tem aquela linha de Paulo Freire de uma educação dialógica, né, uma educação que ela parte das experiências dos alunos, né, situada, aí ele vai mencionar, situada na vida e na cultura de seus alunos, pois o currículo é uma escola, e o currículo de uma escola não trata apenas de matéria, ou seja, esse currículo não é apenas o conteúdo em si, a escola ela tem esse papel de ser além, né, além dos conteúdos ali elaborados, mas ela tem um papel também de formador eu vou dizer que das características da personalidade, né? Ela tem um papel de abertura ao novo, de experiências, né? É um espaço para a gente poder crescer junto, né? A experiência, a principal disciplina da escola, do ponto de vista cultural, é a própria escola. É uma experiência de escola que a maioria dos alunos tem e que determina, por sua vez, o significado que elas atribuem à escola. Ou seja, cada aluno vai atribuir à escola um significado. Alguns é um refúgio, outros ali é um ambiente para ele obter conhecimentos novos, conhecimentos não vivenciados em casa ou no ambiente em que ele vive.
né? Bruni propõe a pedagogia interativa e subjetiva, ou intersubjetiva, voltada à interpretação e à produção de significado sobre a vida e a cultura dos estudantes, que estabelece relações sociais da escola e interage, desenvolvendo narrativa como meio de usar a linguagem para a construção de experiência histórica e experiência social, como afirma Vygotsky. Narrar a experiência remete ao registro da memória sobre o cotidiano da vida social, ao específico, ao sujeito, ao coletivo, ao grupo, ao significado que os sujeitos atribuem aos acontecimentos, como analisa, elabora a experiência. É o que nos passa, acontece, chega e sucede. Então, ele fala da experiência aí como meio das narrativas, né? Narrar a nossa experiência, né? Por meio do nosso cotidiano social, de vida e social. No próprio ato de narrar, aí ele vai falar sobre a narração, para Brunner tem valor educacional intrínseco, uma vez que organiza a experiência em forma de narrativa, serve para interpretar melhor o que se passou, ajudando a promover uma nova forma de contar. As narrativas são construídas a partir de um conjunto de pontos de vista pessoais e, portanto, podem existir diversas versões da mesma história ou da mesma experiência. E aqui é interessante, porque a gente pode contar ao aluno, para o aluno contar o final de uma história, por exemplo. E aí cada aluno vai contar o final da história de uma maneira diferente. Por quê? Porque parte daquilo que é subjetivo, da sua visão de mundo a respeito daquele contexto, né? Então, isso é muito experiente, é muito interessante e é aquilo que ele menciona, ó, deixa eu ver se consigo marcar, é um conjunto de pontos de vista pessoais e, portanto, pode existir diversas versões da mesma história ou da mesma experiência, né? Qualquer que seja por meio da expressão do pensamento, o discurso narrativo é crítico e possui uma estrutura que caracteriza uma trama, devendo conter um início para captar a atenção do outro e o desenvolvimento dos personagens, pessoas, fato, fenômeno, comunidade, etc., com uma sequência de transformações que mantenham em si algum significado e interage ao conflito ou a personagem, a consciência, podendo ficar aberto para ser abordada diante de outras perspectivas. A narrativa, assim produzida, não é uma construção livre entre o saber, a identidade e a racionalidade, sobre como as pessoas constroem o conhecimento do mundo e ao seu redor, a compreensão de si mesmo e a interlocução com outras pessoas. Nesse sentido, as narrativas produzidas de forma oral, escrita e hipermediática têm grande potencial educacional, como afirma Galvão. Pode ser utilizadas tanto para investigar o conhecimento que as pessoas expressam, quanto para auxiliar os processos de construção do conhecimento. Ou seja, as narrativas, embora ela parte de um conhecimento prévio e da minha visão de mundo a respeito de alguma coisa, ela não é de uma maneira livre, ela tem que estar ali estabelecendo dentro de uma estrutura, talvez, uma estrutura gramatical, uma estrutura de começo, meio e fim, né? Então, ela precisa ter essa estrutura. E ela pode ser em vários campos, ela pode ser oral, ela pode ser escrita ou ela pode ser midiática, mas ela precisa ser produzida obedecendo esses critérios, que nada mais é do que o padrão da nossa língua, né? O padrão, a norma culta, né? Ou o padrão da escrita, né? Eu digo norma culta, mas nem sempre. Às vezes a pessoa pode produzir um texto que ela é um texto informal, mas esse texto ele precisa ter coerência, coesão, ele precisa ter um começo, meio e fim, para que essa narrativa ela possa ser produzida de maneira efetiva e que a outra pessoa que está lendo possa entender também, né? No contexto da investigação, a narrativa pode ser usada para análise biográfica, autobiográfica, história de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, etnografias e memórias populares, até acontecimentos singulares, integrado em um determinado contexto. A produção de narrativas tem sido utilizada como uma importante metodologia de investigação na educação, como compõem diversos autores.
As narrativas têm sido também empregadas nas atividades relacionadas ao ensino, principalmente ao ensino de ciência. Leal e Gouveia, por exemplo, articulam narrativas, mitos, ciências e tecnologia no ensino de ciência para trabalhar a alfabetização científica, integrando ensino formal, não formal e divulgação científica. Palhaçi e Bis usaram narrativas por meio de imagens para que os alunos dos sextos anos pudessem imaginar a ilha de Marajó. Ratos e Brunes defende que a narrativas oferece potencial para fomentar laços fortes entre as experiências dos alunos e a concepção sobre os conceitos envolvidos nessa experiência. Esses alunos afirmam que o objetivo é fazer com que a ciência seja parte da vida dos alunos. A ciência deve tornar-se parte da experiência narrativa dos alunos. Eles propõem o conceito de práticas de narrativas em que os aprendizes em sala de aula passem a construir narrativas sobre as suas vidas, como parte da experiência cotidiana. A narrativa, nesse contexto, não é apenas um método pedagógico, mas uma maneira de viver tanto dentro quanto fora da escola. E é muito interessante essa parte que ele fala. As narrativas, nesse contexto, ele não é apenas uma maneira de viver, não é apenas um método pedagógico, mas ele parte também na maneira de viver, tanto dentro e fora da escola. Então, a maneira de narrar os acontecimentos, a maneira de colocar como são produzidas essas narrativas, não fica só não fica só limitado ali ao contexto pedagógico, mas ele parte também num sentido um pouco mais amplo, que é, às vezes, numa educação não formal, essas coisas. A partir dessa concepção, Brunner, de que a narrativa é constituída uma forma de dar sentido à própria vida, à experiência, à compreensão da realidade, entendendo que também reflete na maneira como o seu produtor pensa e organiza suas ideias e conceitos. Nesse sentido, a narrativa pode ser vista como uma janela da mente do aprendiz, permitindo entender o nível de conhecimento do qual ele se dispõe sobre os conteúdos e temas trabalhados. Gente, essa janela do conhecimento é uma coisa que o autor vai falar, eu acho que vai falar umas 3 ou 4 vezes dentro desse artigo. Então, essa narrativa ela serve como uma janela para o conhecimento, né? Então, a gente precisa, vamos procurar entender o que seria essa janela, né? A explicação desses conhecimentos permite que o educador possa compreender o nível de conhecimento do aprendiz e, assim, interferir em auxiliar a depuração desses conceitos, de modo a conhecimentos mais sofisticados podem ser produzidos. Ou seja, essa janela do conhecimento para o educador é uma maneira dele conhecer esse aluno, ter um conhecimento prévio e, a partir daí, trabalhar alguns aspectos, né? Eu vou falar na língua portuguesa, mas eu acredito que outros aspectos também podem ser trabalhados. Então, por exemplo, eu proponho uma narrativa para o meu aluno, né, o término de uma história, por exemplo, e a partir disso eu vou compreender quais são as dificuldades que ele tem dentro dessa narrativa, né? É uma dificuldade escrita, é uma dificuldade de organização dos pensamentos, é uma dificuldade dentro da estrutura. Qual que é essa dificuldade? Né? Isso eu estou falando assim dentro dessa perspectiva, assim, dentro da minha visão como professora de língua portuguesa. Mas, por exemplo, no inglês tem até um termo chamado storytelling, que é também aquelas histórias, contar histórias curtas, mas eu posso ali ter o meu olhar crítico e perceber que esses alunos têm uma dificuldade, talvez, na escrita, na compreensão de um texto em inglês, ou talvez né, de organizar as palavras ou de ampliar os conhecimentos, né? Ele não tem tanta imaginação assim, mas então vamos compreender por que ele não tem tanto repertório, tanta imaginação, o que está faltando. Então as narrativas, elas são essa porta, né? Ele fala que são janelas da mente do aprendiz, né? Então eu acredito que vai abrindo janelinha assim, né? No qual a gente, enquanto professora, a gente pode estar explorando. No sentido com a disseminação das títulos, as narrativas que tradicionalmente eram orais ou escritas podem ser feitas
digitalmente, criando novas condições de produção do saber e das práticas culturais da leitura e da escrita, as quais incorporam outras linguagens, fazendo-se necessário e urgente rever como se desenvolvem os processos de construção do conhecimento e currículo. E aqui ele vai falar que, com o advento das tecnologias, né, com a tecnologia digital de comunicação e informação, essas narrativas, não é que elas deixaram, elas passaram do oral e do escrito para o cibernético, né? E como é que elas... e isso de uma maneira assim, sim, ao meu ver, é uma maneira muito eficaz, por exemplo, o que eu estou produzindo, por exemplo, é uma narrativa, né? Então, antes como é que eu ia compartilhar esse conhecimento? Eu ia compartilhar de uma maneira escrita? Não que venha a ser errado ou não, mas sim, eu acho que o meio de comunicação, de informação, o meio de comunicação hoje ele está muito mais aberto a isso. E é importante que o currículo ele venha atender a essas demandas, né? E produzir e colocar, né, ali dentro do objeto do nosso trabalho ali, como que a gente pode produzir isso dentro de um contexto em sala de aula. Eu vou produzir um vídeo, pedir para o meu aluno fazer um vídeo a respeito de um livro que ele leu. Ótimo, maravilha. Como é que ele vai organizar essa narrativa, né? Então, não é só o digital. Ele vai ter que escrever, vai ter que criar um roteiro, ele vai ter que se expor, ele vai ter que saber como é que ele vai falar tudo isso. E isso é uma maneira muito válida e é uma coisa que, né, o currículo escolar, a gente tem que pensar que esse currículo escolar ele precisa ter essas demandas também, né? A leitura e a escrita tradicionais estão passando por constante questionamento, quando confrontadas com atividades como leitura online, navegação de hipertexto e interação via telecomunicação móvel. A presença da TIG em nossas culturas cria novas possibilidades de expressão e comunicação, gerando outros campos de estudo e de pesquisas antes inexistentes. E aí ele abre ele menciona assim que a questão da leitura, da escrita, ela está realmente sendo questionada pelos pesquisadores por conta realmente dessas tecnologias, né? Eu cheguei a dar uma lida de alguns textos da faculdade em que a gente percebia que assim, o autor mencionava que as crianças já não conseguem mais ter essa aptidão para pegar o lápis para escrever, por exemplo, porque tudo é muito digital, então ele, né, como se estivesse tocando, assim, sabe, no caderno e não o ato de escrever. Isso isso é muito real, por exemplo. Em sala de aula, eu pedi para produzir uma redação e o aluno fez uma redação no bloco de notas, né? Mas e a escrita, né? Então, é essa transformação, né? Essa mudança na educação que precisa ter e que alguns pesquisadores estão aí, né? Investigando como é que é a escrita e a leitura, né? Como é que se dá, né, nos tempos, né? No nosso tempo digital aqui. Eu, por exemplo, para os conhecimentos ser assimilados, eu preciso escrever. Eu tenho essa, mas por quê? Porque eu aprendi assim, eu aprendi que a escrita, para mim, era um meio de aprendizagem, né? Então, hoje que eu preciso me organizar na minha vida, eu preciso escrever. Para mim é importante ter caneta, papel, eu preciso escrever. Mas para os jovens de hoje em dia não é tão importante. E tá tudo bem também, né? Se ele entende assim, se a aprendizagem é de maneira efetiva para ele, tudo bem, né? Então, mas a gente sempre tem esses conflitos, né? Entre como eu aprendi, como eles aprendem e, né? Esses conflitos que às vezes a gente não consegue, né, nem chegar a um consenso aí, né? Então, e por isso que ainda bem que existem pesquisadores, né, que estão aí, né, da educação, que estão aí tendo esse olhar crítico para essas novas tecnologias, para essa nova maneira que a educação está sendo conduzida e produzindo artigos tão tão interessantes, tão pontuais como este que estamos lendo. Considerando-se que esse artigo tem como foco a investigação do currículo e as TICs, e por meio da produção de narrativas para impulsionar a aprendizagem e o processo de construção do conhecimento, é relevante identificar as contribuições das tecnologias
de mídias digitais na produção de narrativas digitais. E aí ele menciona que é importante a gente ter esse olhar das tecnologias digitais para a produção dessas narrativas digitais e o papel distintos de letramento nesse processo. É aquilo que eu mencionei, tá? Por hoje é só. Eu acredito que eu vou colocar, acho que tem mais duas partes do artigo que eu achei interessante, que eu vou colocar aqui e a gente se vê na próxima leitura compartilhada.